uma história de superação, como meus próprios filhos tentaram me apagar. Eu nunca imaginei que um dia estaria sentada num banco de praça, com uma mochila velha nos ombros, olhando para o nada, tentando entender como minha vida virou um pesadelo. Eu, Maria, uma mulher de 62 anos que passou a vida cuidando da família, agora era um ninguém. Meus próprios filhos, carne da minha carne, tinham me declarado morta nos papéis, roubado minha casa, minha herança, e me jogado no esquecimento. Mas eu estava viva e juro por Deus, eu ia lutar até o último suspiro para provar isso. Quer saber como cheguei até aqui? Pega um café, senta comigo e eu te contar essa história que ainda me faz chorar, mas também me enche de força. E no final me diz: você já passou por uma traição que te quebrou o coração? Ou acredita que a justiça sempre chega para quem não desiste? Tudo começou numa manhã abafada em São Gonçalo, uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro. Eu estava no cartório, tentando renovar minha identidade. Fazia anos que eu não mexia com esses papéis, desde que meu marido, o Carlos, faleceu. O atendente, um rapaz novo, olhou para mim com uma cara estranha, digitou meu nome no computador e franziu a testa. Dona Maria, tem algo errado aqui, ele disse com a voz hesitante. Meu coração deu um salto. Como assim, errado? Perguntei, já sentindo um frio na barriga. Ele virou a tela para mim e, com um tom que parecia mais pena do que qualquer outra coisa, disse: segundo o sistema, a senhora faleceu há 12 anos. Eu fiquei paralisada. Morta? Eu? Estava ali, de pé, com minha bolsa surrada, sentindo o calor do sol entrando pela janela. Isso é um engano! Eu sou Maria, olha para mim! Gritei, mas minha voz tremia. O rapaz balançou a cabeça como se já tivesse visto histórias malucas antes. Dona, para o sistema, a senhora não existe mais. Seu CPF está cancelado, seus documentos não valem nada. Saí do cartório com as pernas bambas, a cabeça girando. Como assim? Eu não existia? Quem faria uma coisa dessas? E por quê? Eu precisava de respostas e fui atrás delas, mesmo sem saber que o que descobriria ia partir meu coração em 1000 pedaços. Minha vida nunca foi fácil, mas eu sempre fui feliz com o pouco que tinha. Cresci numa casa simples, num bairro de terra batida, onde todo mundo se conhecia. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora, e eu, a mais velha de 4 irmãos, aprendi desde cedo a cuidar de tudo, da casa, dos meus irmãos, até das galinhas no quintal. Não estudei muito, só até o 5º ano, porque minha mãe dizia que mulher não precisava de escola, precisava de marido, e eu acreditei nisso. Aos 19 anos, casei com o Carlos, um homem bom, que trabalhava como motorista de caminhão. Tivemos 2 filhos, o Leandro e a Ana, e construímos nossa casinha num pedaço de terra que herdei do meu avô. Era pequena, mas era nossa. Eu plantava feijão no quintal, fazia bolo de milho para as crianças, e a vida parecia perfeita, sabe? Mesmo com as dificuldades, eu me sentia completa. Mas a vida tem um jeito de te ensinar que felicidade é frágil. Quando o Carlos morreu, há 15 anos, tudo mudou. Ele teve um infarto, do nada, e me deixou sozinha com os meninos. O Leandro já era adulto, casado, e a Ana estava começando a vida com o noivo. Eu continuei na minha casinha, vivendo com o pouco que recebia de pensão e dos bicos que fazia, costurando para a vizinhança. Meus filhos sempre foram minha força, meu orgulho. Eu fazia de tudo por eles, cozinhava seus pratos favoritos quando me visitavam, guardava cada moedinha para ajudar com as contas deles. Nunca imaginei que um dia eles seriam os primeiros a me apunhalar pelas costas. As primeiras pistas de que algo estava errado apareceram uns 2 anos depois da morte do Carlos. O Leandro começou a me visitar menos, sempre com desculpas. Tô ocupado, mãe, o trabalho tá puxado. A Ana, que antes me ligava toda semana, parou de atender minhas chamadas. Quando eu ia na casa deles, sentia um clima estranho, como se eu fosse uma visita indesejada. Uma vez, cheguei na casa da Ana sem avisar e ela me tratou com frieza. Mãe, a senhora podia ligar antes, sabe? Tô no meio de uma coisa. Aquilo me machucou, mas engoli o choro. Afinal, eram meus filhos, e eu pensava que era só uma fase. Mas a dor de verdade veio quando precisei de ajuda. Eu estava com um problema no joelho, mal conseguia andar,
e o médico disse que precisava de uma cirurgia. Não era barata, e a pensão mal cobria minhas contas. Fui falar com o Leandro, achando que ele, como filho mais velho, me ajudaria. Ele me olhou com uma cara de quem estava incomodado e disse: Mãe, as coisas estão apertadas aqui. Não dá para ajudar agora. Fui para Ana com o coração na mão e ela foi ainda pior. Cada um tem seus problemas, mãe. A senhora vai ter que se virar. Aquelas palavras cortaram fundo, mas eu não desisti. Continuei costurando, mesmo com dor, para juntar dinheiro para o tratamento. Foi aí que os rumores começaram. Uma vizinha, a dona Clara, me puxou de lado um dia e disse: Maria, tá sabendo que estão falando que venderam aquele terreno onde fica a sua casa? Eu ri, achando que era fofoca. Minha casa? Quem ia vender o que é meu? Mas a semente da dúvida foi plantada. Fui atrás do Leandro para perguntar, mas ele desconversou. É conversa fiada, mãe. Para de acreditar em fofoca. A Ana nem respondeu, só disse que estava ocupada. Eu tentava acreditar neles, mas alguma coisa dentro de mim dizia que tinha algo errado. O golpe final veio meses depois. Um homem de terno bateu na minha porta com um envelope na mão. Dona Maria, a senhora precisa desocupar a casa. Esse terreno foi vendido. Eu achei que era brincadeira. Vendido? Essa casa é minha, herdei do meu avô. Ele me mostrou os papéis e ali, preto no branco, estava escrito que o terreno não me pertencia mais. Corri para o cartório, desesperada, e foi lá que ouvi as palavras que me derrubaram. Dona Maria, legalmente a senhora não existe. Está registrada como falecida há 12 anos. Meu mundo desabou. Como assim, falecida? Eu estava viva, respirando, sentindo o coração bater acelerado no peito. Mas para o sistema eu era um fantasma. Minha identidade, meu CPF, minha casa, tudo tinha sumido. Saí do cartório sem rumo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui até a delegacia, achando que alguém ia me ajudar. Mostrei minha identidade antiga, rasgada, que eu guardava na carteira. O escrivão olhou, balançou a cabeça e disse: Esse documento não vale nada, dona. Para o sistema, a senhora está morta. Eu senti o chão sumir. Voltei para o cartório, pedi para ver os registros e lá estava, uma certidão de óbito falsa com meu nome, dizendo que eu morri de causas naturais. E as assinaturas? Do Leandro e da Ana. Meus próprios filhos tinham me matado no papel para ficar com minha herança. Naquele momento senti uma mistura de ódio, tristeza e descrença. Como eles puderam? Eu dei minha vida por eles. Criei, amei, sacrifiquei tudo. E agora eles me apagaram, como se eu fosse nada. Mas se eles achavam que eu ia ficar quieta, estavam muito enganados. Eu ia lutar, nem que fosse a última coisa que fizesse. Os dias seguintes foram um inferno. Sem documentos, sem casa, sem dinheiro, eu não tinha para onde ir. Minha casa agora pertencia a um estranho. Tentei falar com o Leandro, mas ele não abriu a porta. A Ana me olhou com desprezo e disse: Mãe, aceita, já era. Meus próprios filhos me jogaram na rua. Acabei dormindo num banco de praça, com minha mochila como travesseiro. O frio cortava, a fome apertava e a dor no coração era pior que tudo. Eu, que sempre cuidei dos outros, agora não tinha ninguém. Tentei a justiça, mas sem documentos, ninguém me levava a sério. Um advogado público ouviu minha história, suspirou e disse: Dona Maria, sem provas, isso pode levar anos, e com essa certidão de óbito, é como se a senhora fosse um fantasma. Eu saí do escritório dele sentindo que o mundo tinha me abandonado. Naquela noite, deitada num banco, pensei em desistir. Talvez fosse mais fácil aceitar que eu estava morta mesmo. Mas aí, algo aconteceu. Uma mulher, Dona Rosa, que vendia café na praça, se aproximou. Ela me ofereceu um pão e um cobertor. Toma, minha filha, não deixa o frio te derrubar. Sua voz era tão gentil que me fez chorar. Contei minha história, esperando que ela risse ou duvidasse, mas ela só assentiu. Maria, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Não desiste, não. Ela me deu o endereço de um advogado, o Dr. Paulo, que já tinha lidado com casos assim. Pela primeira vez senti uma faísca de esperança. Talvez eu ainda tivesse uma chance. No dia seguinte, fui até o escritório do Dr. Paulo. Ele me ouviu com paciência, sem me julgar.
Quando terminei, ele disse: Dona Maria, o que fizeram com a senhora é um crime, mas não vai ser fácil. Precisamos de provas que a senhora estava viva depois dessa certidão. Eu não tinha nada, só minha palavra. Mas o Dr. Paulo não desistiu. Ele entrou com um pedido na justiça para investigar minha certidão de óbito e me mandou procurar qualquer coisa que provasse minha existência. Um recibo, uma foto, qualquer coisa. Voltei a São Gonçalo, bati de porta em porta, falei com vizinhos, com amigos antigos. Todo mundo me olhava como se eu fosse louca. Até que encontrei o seu Manuel, um farmacêutico aposentado. Ele me reconheceu na hora. Dona Maria, a senhora comprou remédio para dor comigo há uns anos. Deve ter registro disso na farmácia. Corri para lá e, com a ajuda do Dr. Paulo, encontramos um recibo com meu nome e uma data de 5 anos atrás. Era a primeira prova de que eu estava viva. Com aquele recibo, o Dr. Paulo entrou com um processo para anular minha certidão de óbito. Mas a batalha estava só começando. Eu sabia que precisava enfrentar meus filhos. Fui até a casa do Leandro, bati na porta com força. Quando ele abriu, vi o susto nos olhos dele. O que você quer aqui, McGonagall? Perguntou, tentando parecer firme. Eu quero minha vida de volta, Leandro, e a justiça vai saber o que vocês fizeram. Ele riu, nervoso. Você não tem nada, mãe. Quem vai acreditar numa morta? Mas eu tinha provas, e ele sabia que o cerco estava fechando. Na casa da Ana foi pior. Ela me olhou com raiva, como se eu fosse a vilã. Você tá velha, mãe. Para de inventar história. Eu senti meu coração se partir, mas mantive a cabeça erguida. Ana, eu sou sua mãe. Como você pôde fazer isso comigo? Ela fechou a porta na minha cara, mas eu vi o medo nos olhos dela. Eles sabiam que eu não ia desistir. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. O Dr. Paulo conseguiu mais provas, uma foto minha numa festa da igreja, um cadastro antigo na prefeitura. Cada pedacinho de papel era como um tijolo reconstruindo minha existência. Mas o momento mais importante veio na primeira audiência. Meus filhos foram intimados. Quando entraram no tribunal, não conseguiram me encarar. O juiz leu a certidão de óbito falsa e perguntou: como explica o que a Dona Maria, supostamente morta, está aqui hoje? O Leandro gaguejou, disse que era um erro. A Ana ficou em silêncio, suando. O Dr. Paulo apresentou o recibo da farmácia, a foto, tudo. O juiz olhou para os meus filhos com uma cara que não deixava dúvidas. Eles estavam encrencados. E então veio o golpe final. Uma testemunha inesperada se levantou. Era a Camila, minha neta, filha do Leandro. Ela estava tremendo, mas falou com firmeza. Eu sei o que aconteceu. Ouvi meu pai e minha tia planejando tudo. Eles queriam o terreno da vovó para vender e dividir o dinheiro. Ela entregou ao juiz um caderno velho, com anotações do Leandro sobre a venda do terreno. O tribunal ficou em choque. Meus filhos estavam pálidos, sem saída. O juiz bateu o martelo. Minha certidão de óbito foi anulada e um processo criminal foi aberto contra o Leandro e a Ana. Quando saí do tribunal, senti o ar diferente. Pela primeira vez em anos, eu era Maria de novo. Não um fantasma, não uma sombra. Minha casa não voltou, mas a justiça determinou que meus filhos me pagassem uma indenização. Eles perderam tudo, o dinheiro, o respeito e a família que um dia tiveram. Eu comecei a reconstruir. Meus netos, aos poucos, voltaram a me procurar. O Leandro e a Ana tentaram pedir perdão, mas ainda não sei se consigo perdoar. O que sei é que aprendi uma lição dura. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam. Mas, acima de tudo, aprendi que, enquanto eu respirar, ninguém vai me apagar. E você, o que acha? Já passou por uma traição que te fez questionar tudo? Ou acredita que a justiça sempre acha um jeito de chegar? Me conta nos comentários, e se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos continuar juntos nessa jornada de histórias que mexem com o coração. De onde você está assistindo? Conta pra mim.